Escolhas da vida. O capítulo 12 de Provérbios nos fala sobre as decisões que tomamos e as consequências que temos em nossas vidas. Nós podemos compreender Provérbios 12 em três partes principais. Primeiro, do versículo 1 até o versículo 13, sobre a escolha das atitudes. Depois, do versículo 14 até o versículo 20, sobre a escolha das palavras. E do versículo 21 até o versículo 28, sobre a escolha dos valores. E para compreender esse texto, fazemos a seguinte pergunta para cada um de nós: qual é a sua escolha? Vamos refletir em Provérbios 12 sobre as escolhas da vida. Primeiramente, a escolha das atitudes. Em Provérbios 12, versículo 1 até o 13. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que odeia a repreensão é tolo. Quem faz o bem alcança o favor do Senhor, mas aquele que tem más intenções, este o Senhor condena. Ninguém se estabelece pela maldade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é como a coroa do seu marido, mas a que envergonha o marido é como uma podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos, os conselhos dos ímpios são falsos. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos salva da morte. Os ímpios são derrubados e desaparecem, mas a casa dos justos permanecerá. Cada um será louvado segundo o seu entendimento, mas quem tem o coração perverso será desprezado. Melhor é ser modesto e fazer o seu trabalho do que engrandecer a si mesmo e não ter o que comer. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lavra a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem juízo. O ímpio quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. A primeira escolha que o texto diz que nós fazemos em nossas vidas é nas nossas atitudes. Se vamos decidir entre o bem e o mal. Em todo tempo, nós temos em nossas vidas diante de nós dois caminhos: o caminho da bondade ou o caminho da maldade. Cabe a cada um de nós decidir em nossas atitudes o que é o sentimento, qual é a vontade, a disposição e também as consequências que teremos depois. O texto deixa bem claro que não existe meio termo, ou é o bem ou é o mal, e cabe a cada um de nós decidir antes de agir, porque depois disso o que resta é as consequências de nossas atitudes. Depois o texto continua falando sobre a escolha das palavras, em Provérbios 12, versículo 14 até o 20. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O insensato mostra logo a sua ira, mas o prudente ignora os insultos. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece num instante. Há fraude no coração dos que planejam o mal, mas os que aconselham a paz têm alegria. O segundo tipo de escolha que fazemos é em nossas palavras, se vamos dizer a verdade ou a mentira. É impressionante que depois que falamos uma palavra, ela não volta mais para dentro de nós, mas ela alcança alguém e ela reflete ao nosso redor com consequências. Se você fala a verdade, você está debaixo da bênção de Deus,
mas se você fala a mentira, você está debaixo de maldição. Por pior que possa parecer, fale sempre a verdade, porque Deus tem compromisso com toda a verdade e ela nos liberta, mas o pai da mentira é o diabo e nós não podemos ser filhos do diabo. E o texto termina falando sobre a escolha dos valores que seguimos, em Provérbios 12, versículo 21 a 28. Nenhuma desgraça sobrevirá ao justo, mas os ímpios, o mal os apanhará em cheio. O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Aquele que é prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama a tolice. O homem esforçado dominará, mas o preguiçoso ficará sujeito a trabalhos forçados. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os leva a andar errantes. O preguiçoso não assará sua caça, mas o bem precioso do homem é ser esforçado. Na vereda da justiça está a vida, e neste caminho não há morte. O terceiro tipo de escolha que fazemos em nossas vidas são os valores que seguimos. Tanto em nossas atitudes como em nossas palavras, estamos cercados de valores ao nosso redor na sociedade. E eles se dividem em dois lados, a justiça e a injustiça. Durante todo o tempo em nossa vida, somos cercados de valores que nos são ensinados. E à medida que vamos caminhando, tanto nossas atitudes como nossas palavras e tudo em nosso viver estão permeados desses valores. Cabe a cada um de nós refletir. O que você tem seguido? O lado da justiça ou da injustiça? A injustiça muitas vezes tenta nos seduzir pela facilidade, pelo interesse pessoal, por tantas coisas que são mentirosas neste mundo. Mas a justiça, embora pareça ser severa, dura, é sempre o melhor. O texto-chave de Provérbios 12 é o versículo 14, que nos diz assim: cada um se farta do bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. Esse texto nos ensina que todas as nossas escolhas têm consequências, tanto em nossas palavras como em nossas ações, nos valores que seguimos. Tudo é como uma semente que você planta e depois colherá o fruto. Procure fazer boas escolhas, pedindo ao Senhor orientação e sabedoria em sua palavra. Algumas lições que aprendemos em Provérbios 12 são que fazemos escolhas em nossas ações entre a bondade ou a maldade. Também escolhemos as nossas palavras, se vamos dizer a verdade ou a mentira. E também precisamos fazer boas escolhas em nossos valores, entre a justiça ou a injustiça. Quais escolhas você tem feito em sua vida? Em suas ações, em suas palavras e os valores que você tem seguido? Reflita isso e busque na palavra de Deus a sabedoria que te ensina a escolher sempre o melhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós clamamos a tua bênção em nossas vidas. Muitas vezes fazemos escolhas erradas, mas pela tua misericórdia, graça e bondade, pedimos ao Senhor que nos conduza, que nos inspire, que nos revele o teu querer e a tua vontade. Espírito Santo, muda o nosso coração da tendência carnal, pecaminosa, mundana, Senhor, para buscarmos tão somente o teu querer e aquilo que agrada a Deus. Em nossas ações, ó Pai, nos ensina a cumprir o teu querer, a ser obedientes a tua palavra. Também, Senhor, em nossas palavras, naquilo que dizemos, nós pedimos ao Senhor perdão quando falamos algo que não agrada ao Senhor, mas nos ensina a vigiar a porta dos nossos lábios. E, ó Deus amado, os nossos valores, nos dê discernimento, para que neste mundo de mentira, de injustiça, possamos entender aquilo que vem de Deus e aquilo que não é de Deus.
Pai amado, nos dê esta sabedoria. Em nome de Jesus é que nós oramos, e que assim, Deus, nos dê sabedoria para as escolhas em nossas vidas.